Minha apresentação, o foco dela é, digamos assim, pela própria missão da instituição que eu represento, é bem diferente da Caixa. Aqui vamos falar um pouco sobre financiamento para inovação, particularmente a inovação no caso, né, da recuperação, da recuperação do tratamento de resíduos de uma maneira geral, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que funciona isso aqui. É isso aí. Bom, a FINEP ela é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, tem um pouco mais de 50 anos aí de existência, e fundamentalmente o que a gente faz é financiamento à pesquisa, financiamento à inovação. Nós temos uma característica um pouco diferente, né? Quer dizer, a primeira pergunta que se faz é: mas para que precisa? Quer dizer, por que é importante esse tipo de atuação? Há uma percepção, né, na literatura, de uma maneira geral, né, de que inovação ele é um tema que gera grandes externalidades, né? Por outro lado, incerteza, longo prazo de maturação, né, de um processo de desenvolvimento tecnológico, riscos tecnológicos elevados, riscos financeiros, né? Muitas vezes dificuldade de obter um financiamento mais adequado junto à iniciativa privada. E, por último, há uma questão vamos dizer, da apropriabilidade dos resultados, né? Isso justifica por que atuamos nesse segmento e por que oferecemos condições de financiamento tão subsidiadas para o processo de inovação de uma maneira geral, né? A FINEP ela opera com diferentes instrumentos financeiros. Então, tem um lado da FINEP, que não nos interessa aqui, que é de financiamento às nossas universidades, institutos tecnológicos. Indiretamente tem impacto naquilo que eu vou dizer, porque somos parceiros de muitas iniciativas que são desenvolvidas nos institutos tecnológicos para aprimoramento ou para desenvolvimento de uma tecnologia, por exemplo, que melhore, vamos dizer, o tratamento de um determinado resíduo. E posso citar aqui um programa que desenvolvemos num passado longínquo com a própria Caixa Econômica, né, que chamava-se Programa de Pesquisas em Saneamento Básico, em que fundamentalmente financiamos institutos tecnológicos e universidades para desenvolvimento de tecnologias relacionadas com coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de resíduos sólidos, e sempre com uma perspectiva de que o resultado desse trabalho não ficasse apenas numa prateleira, mas que esse resultado gerasse informação técnica adequada, por exemplo, para um engenheiro, para um técnico de um município ou para o técnico de uma empresa que pudesse, então, olhar para essa nova tecnologia como uma referência na estruturação de seus projetos na realidade. Essa foi uma iniciativa que nós trabalhamos, inclusive, na ocasião, em parceria com a Caixa Econômica e com outras entidades que atuam aqui no setor. A FINEP ela também opera recursos de subvenção econômica para projetos de maior incerteza tecnológica que venham a ser desenvolvidos por empresas, algumas linhas mais de venture capital para startups, eu acho que não cabe muito aqui, e, por último, nós temos uma linha de financiamento reembolsável para projetos inovadores já mais estruturados e que demandem um payback, que demandem uma estrutura de capital mais adequada, né? Aqui é um pouco esses diferentes produtos, olhando esses produtos de acordo com o porte da empresa. E o que eu queria comentar é o seguinte: quando a gente avalia um projeto de inovação, e valerá aqui para um projeto de desenvolvimento de uma tecnologia para recuperação energética em resíduos, né? Enfim, o que a gente vai olhar fundamentalmente? Qual é o grau de inovação desse projeto? Qual a intensidade de inovação? Qual é a incerteza tecnológica que está associada, de uma certa maneira? E, por outro lado, qual é a relevância dessa inovação para o setor? Em determinado, né, de acordo com o projeto, ele pode ter maior ou menor impacto dentro do setor que aquela empresa opera. E essas condições, são essas variáveis que vão definir qual é o mecanismo, qual é o instrumento financeiro que a gente pode oferecer para essa empresa e em que condições esse instrumento poderá ser oferecido. Então, por exemplo, no caso de um crédito reembolsável, essas variáveis definirão prazos, com base na avaliação dessas variáveis, que a gente definirá prazos e que a gente definirá taxas de financiamento, né? O que a gente financia normalmente num projeto de inovação? Depois eu vou falar mais especificamente sobre a nossa experiência
no tema específico, o que a gente tem feito de maneira objetiva. Então, primeiro falando um pouco sobre o que é a nossa atuação, isso na realidade se aplica a qualquer atividade inovadora, em qualquer setor, né? O que a gente pode financiar num projeto? Praticamente tudo que diga respeito a um projeto de inovação. Quer dizer, o tempo dedicado pela equipe da empresa ou da instituição ao projeto pode ser financiado, softwares, licenciamento de softwares, aquisição de software, obras e instalações associadas ao projeto de inovação, compra de máquinas e equipamentos nacionais importados, matérias-primas, serviços especializados. Então, por exemplo, uma empresa que se associe, por exemplo, a um instituto tecnológico, ela pode custear esse serviço técnico que venha a ser prestado por essa entidade com recursos desse financiamento, né? E depois tem toda uma parte mais de produção pioneira, de teste, isso numa escala real, que também pode ser validado, né? As modalidades aqui preferenciais, aqui, no caso do crédito, do financiamento reembolsável, eu vou só falar rapidamente. As taxas são taxas hoje muito competitivas para um projeto de inovação. São taxas aí em torno de TJLP, enfim, estamos falando de taxas em torno de 6, 7% ao ano. E para projetos, quer dizer, quanto mais inovador, quanto maior a incerteza do projeto, essas taxas podem ser melhores e os prazos podem ser mais longos. Nós damos um forte incentivo a 2 tipos de iniciativa em projetos de inovação. Primeiro, há um incentivo quando se refere a determinados temas. Então, sustentabilidade é um tema que faz com que a empresa possa aceder crédito em melhores condições. Então, no caso de um projeto que envolva tema de sustentabilidade, tratamento de resíduos, recuperação energética, está dentro do tema de sustentabilidade, a gente pode conceder uma redução na taxa de juros nesses financiamentos, né? E a gente pode financiar até 100% do projeto. Portanto, não há necessidade de uma contrapartida financeira para a execução do projeto. E os prazos podem ser prazos longos, né, do ponto de vista tanto da carência quanto da execução. São prazos que podem ser superiores a 10 anos, entendendo que aqui nós não estamos olhando para um projeto de investimento, nós estamos falando de um projeto para desenvolvimento de uma nova tecnologia ou aprimoramento. É diferente, por exemplo, de um prazo necessário para ter um payback adequado, por exemplo, para uma grande instalação de saneamento, né? O outro tema que é interessante, toda vez que o projeto ele é desenvolvido pela empresa em parceria com um instituto tecnológico ou com uma universidade, por exemplo, Sanepar, que já foi mencionado, é patrocinador master aqui, que ela desenvolva um projeto com a Federal lá do Paraná ou com a PUC do Paraná, estou citando casos reais, enfim, né? Ela pode ter acesso a uma linha de financiamento em condições também mais vantajosas, quanto mais intensa for esta parceria com o Instituto Tecnológico ou com a universidade, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, não vale muito a pena. O processo de acesso ele é um processo todo online, é um processo relativamente simples, tem uma parte inicial com informações de cadastro institucional e de cadastro econômico-financeiro, e depois a gente vai para uma etapa que é uma etapa muito mais vamos dizer, de submissão do projeto técnico e de avaliação desse projeto. Vamos dizer, a ideia nossa é que num período de 4 meses entre a entrada do projeto e o processo decisório, nós estamos trabalhando isso como um alvo, como uma meta do ponto de vista que a gente possa entregar essa resposta para a empresa nesse período, né? Tem acontecido dessa maneira? Depende da situação. Na maior parte dos casos, a gente pode ultrapassar um pouco esse prazo, mas temos conseguido algumas situações inferiores, né? E o processo é relativo. Bom, a gente opera num ambiente público, então tem determinados requisitos técnicos que a gente não tem como vamos dizer que não tem como não atender, mas a gente procura trabalhar da maneira mais expedita possível, da maneira mais ágil e desburocratizada. O crédito ele também pode ser feito através de uma série de parceiros financeiros com o qual a FINEP opera. Nem tudo é feito diretamente com ela, até porque a gente não tem capilaridade, a gente não tem presença física no Brasil inteiro. Nós temos aqui em Brasília um pequeno escritório, que sou eu e mais uma outra pessoa. A unidade central da FINEP é Rio,
tem uma unidade em São Paulo, que também é operacional. No Sul, nós temos uma unidade de atendimento. No Nordeste e no Norte, idem, né? E para ampliar essa capilaridade, a gente tem parceria com, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, agentes financeiros em cada estado. É uma maneira de dar maior facilidade e possibilidade de acesso. É o que esse mapa um pouco procura demonstrar. Então, a gente tem parcerias ao longo, em torno, vamos dizer, em todo o Brasil, para facilitar o acesso, sobretudo das empresas de menor porte, ao financiamento para projetos de inovação. E aí as condições de financiamento são muito próximas daquela que eu mencionei. E eu queria trazer alguns exemplos daquilo que a gente tem feito nessa área. Como eu mencionei anteriormente, quer dizer, nós já tivemos ações estruturadas na forma de programas, muitas delas em parceria com instituições como a Caixa, com a Agência Nacional de Águas, enfim, e com entidades privadas também. A nossa atuação mais recente, a gente tem mobilizado recursos de subvenção econômica quando se trata de iniciativas de maior incerteza tecnológica, e também temos programas em fluxo contínuo com crédito reembolsável, e são esses os exemplos que eu vou trazer aqui. Recentemente desenvolvemos um programa para desenvolvimento de tecnologias na cadeia do biogás. O foco aqui foi produção de biogás, tecnologias para produção e aproveitamento de biogás, biometano, né? Diferentes usos, né? Enfim. E aí eu olhava para resíduos sólidos, estações de tratamento de esgoto, resíduos agroindustriais. Essa foi uma iniciativa com recursos de subvenção econômica, portanto, um recurso não reembolsável que a gente ofereceu para as empresas. Não foi um volume muito significativo, mas para o que a gente está mirando aqui, que é desenvolvimento e aperfeiçoamento de inovações no segmento, isso permitiu financiar projetos da ordem de 1 a 4 milhões de reais, como tamanho de projetos, e nós tivemos 8 projetos selecionados que estão em fase nesse momento já em fase de financiamento. Dá uma ideia. O que é interessante nesse caso dessa chamada é que há uma demanda, a gente percebe que há uma demanda por parte das empresas. Nós tivemos uma demanda de quase 150 milhões de reais e nós tivemos que limitar a nossa participação a 10 projetos. Eu falei que já tem 8 em andamento, tem 2 ainda em fase final, né, de contratação, uma demanda qualificada da ordem de 50 milhões que pode ser atendida. Aqui tem alguns exemplos daquilo que foi atendido, né, com recursos dessa chamada. Então, tem um programa... isso é uma informação pública, então, um segredo em relação a isso é a parcela publicável do projeto. Um grande projeto aqui com a Sanepar, em que a gente está concedendo alguma coisa em torno de 4 milhões de reais, e que é valorização do biogás de estações de tratamento de esgoto com reatores de fluxo ascendente, se eu não estou enganado, que são esses WASBs, né? E que, enfim, a ideia é exatamente dar um melhor aproveitamento e uma recuperação energética nessas estações. Lembrando sempre que a Sanepar tem uma grande experiência nessa área de WASB e tem sido uma referência nacional nesse segmento. Um outro projeto, mas não só projetos, vamos dizer, públicos, né? Ou de entidades que, vamos dizer, que se assemelham a entidades públicas. A gente tem esse projeto da 3DI Engenharia, com biorefinarias dedicadas à recuperação e armazenamento de CO2 extraído do biogás. Também um projeto de um porte um pouco menor, um projeto em que a gente está concedendo aí 2 milhões de reais, com uma contrapartida de mais cerca de 1,3 milhão, né? Um outro exemplo é um projeto lá dessa concessionária, da Ponta Grossa, que atua lá no Paraná, também um projeto para financiamento, né, com recursos de subvenção, um projeto aí de 5 bilhões de reais de financiamento da nossa parte, também para testar pirólise, testar uma série de tecnologias para recuperação energética de resíduos, de resíduos sólidos e resíduos de saneamento de uma maneira geral, né? É um projeto que esse ainda não está em execução, ele está em fase, vai começar a execução agora, está em fase final de contratação, mas é um exemplo de iniciativa em que a gente tem financiado. Esse aqui é um outro exemplo de projeto da Ambiental Participação. Nesse caso,
É um recurso reembolsável, e aí com isso a gente também consegue financiar uma parcela muito mais, um projeto muito mais robusto do ponto de vista de tamanho de financiamento. Nós estamos falando de um financiamento da ordem de 50 milhões de reais para desenvolvimento tecnológico, para aprimoramento de tecnologia. E aqui é uma planta piloto para processar 25% de resíduos sólidos de um determinado aterro sanitário com recuperação energética, caldeira de geração de vapor, etc. Enfim, ele é um projeto que está em contratação e ele é uma operação reembolsável, mostrando que a gente procura um maior equilíbrio, procura um equilíbrio entre essas modalidades. Na área industrial, esse é um exemplo também, um grande projeto com a Siderúrgica Nacional, um projeto em que a gente está aportando, um projeto também da ordem de 50 milhões. Nesse caso, estamos aportando quase 46 milhões de financiamento, já está em desembolso, e é para aproveitamento de resíduos que possam ser utilizados nas caldeiras em substituição ao combustível fóssil. Então, dá exemplo um pouco, é mais um exemplo aí de projeto enquadrado dentro dessa linha de sustentabilidade da FINEP e que pode ser objeto de interesse de outras empresas. Um outro projeto aqui na área de papel e celulose, também com uma planta de incineração de resíduos, com gaseificação e aproveitamento, portanto, do calor no processo industrial. Também é um projeto reembolsável, é um projeto de menor porte, alguma coisa da ordem de 20 e poucos milhões de reais, mas dá um exemplo daquilo que a gente tem feito nessa área específica. Então, assim, esses são os meus dados de contato. O procedimento, como eu falei, o recurso de reembolsável para projetos de inovação relacionado com o tema sustentabilidade, portanto, com valorização energética de resíduos, que se enquadra dentro desse grande tema, isso está aberto, isso é fluxo contínuo. O processo de acesso ele é muito simples, quem tiver interesse é só procurar a gente, que nós vamos orientar adequadamente. E o acesso a recursos de subvenção econômica, foram aqueles primeiros casos que eu mencionei, aquilo normalmente vai por um chamamento público, são editais que nós lançamos, ficam disponíveis durante um determinado período e todo mundo que tiver interesse, a gente procura dar a maior transparência, publicidade, né? E a gente trabalha conjuntamente para garantir que tenha uma boa participação das instituições. Então, qualquer um que tenha interesse em conversar melhor sobre essa questão do apoio financeiro à inovação, eu fico aqui em Brasília, portanto, estou à disposição de vocês a qualquer momento e, vamos dizer, faço a ponte com a nossa equipe operacional. Agradeço aí a atenção de todos. Fiquei dentro do tempo, hein? Obrigado.